Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça,
de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, que rodeia.
tocar em mim, e a coisa que eu e você é a sua crença. Você crê? Você crê? Então diga: sim, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Sim, eu Comece a tocar na hora, comece a tocar na hora, e sobrenatural virá sobre a tua vida. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Você que está aí na tua casa assistindo esse vídeo, receba do sobrenatural, receba do sobrenatural, receba do sobrenatural, receba do sobrenatural. O Senhor tem muito para a tua vida. Receba do sobrenatural, receba a tua cura, receba a sua restauração, receba a restituição de Deus, restituição de Deus, restituição de Deus. Ele diz assim: aonde houve vergonha, hoje eu declaro dupla honra, dupla honra, dupla honra do Senhor sobre a tua vida. Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluias, aleluias. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluias. Ele é o Deus do sobrenatural. Nesse momento nós vamos declarar. E como eu disse, a mulher foi curada apenas porque creu. O milagre virá sobre a tua vida. Basta apenas você crer. Amém? Vamos declarar isso então. Fazer a confissão aqui. Vamos juntos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criada em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra.
eu sou um adorador, eu sou um semeador, eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito, eu sou templo e morada no Espírito. Eu sou livre da doença, sou livre da miséria, eu sou livre de toda maldição, eu sou livre da condenação do pecado, eu sou livre do domínio das trevas, eu fui transportado para o reino da luz, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho a redenção. Eu tenho saúde em Cristo, e praga alguma chegará na minha casa. Eu tenho as minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos, e nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei do Espírito e da vida operando em meu corpo. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a orientação de Deus. Eu tenho o consolo de Deus pela sua palavra. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis. Eu tenho poder para testemunhar, para curar e para expelir demônios. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Eu tenho a palavra de Deus que ilumina o caminho que devo andar. Eu tenho vitória em Cristo Jesus. Eu tenho unção para prosperar, para ser bem sucedido, com ou sem dinheiro. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, aleluia. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso reinar em vida através de Cristo Jesus. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. Eu posso desfrutar da presença santa de Deus. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso amar e perdoar. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar fruto. Eu posso multiplicar. Eu posso viver em paz, com saúde, livre das contaminações do mundo. Eu posso ligar e desligar coisas no céu. Eu posso pedir o que quiser, segundo a vontade de Deus. Eu posso vencer a tribulação. Eu posso vencer a tentação. Eu posso andar na orientação do Espírito Santo. Eu posso prevalecer contra as portas do inferno. Eu posso andar na graça e favor de Deus todos os dias. Eu posso testemunhar o poder do reino de Deus. Eu posso adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias, amém, queridos? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus através dos nossos dízimos, nossas ofertas. E eu e você, nós somos privilegiados por nós podermos participar deste momento, amém, irmãos? Por quê? Porque Deus é que tem nos sustentado, Ele é a nossa saída, Ele é o nosso sustento, Ele que provê trabalho, provê saúde, provê casa. Tudo que eu e você nós temos é o Senhor que tem nos dado, amém, queridos? Mesmo com toda essa situação aí. Mas é o seguinte, eu quero compartilhar com você uma palavra, sintomas de alguém que ama a casa de Deus. Olha só, quais são os sintomas de alguém que ama a casa de Deus? Por quê? Porque se nós fizermos uma análise aqui rapidão, sintomas de quem está apaixonado, de quem ama alguém, a gente vai saber como que é, não é verdade? Quando você ama alguém, por exemplo, né, quando em relação à minha esposa, quando a gente começou a namorar, até mesmo hoje, vira e mexe, ela, amor, eu queria comer não sei o quê, eu fico meio assim, mas depois eu penso, mas eu a amo tanto, então eu vou lá e dou um jeitinho de comprar, que seja uma pizza, um chocolate, alguma coisa, mas enfim. Quando nós amamos, nós temos alguns sintomas. Isso é normal, né, no nosso dia a dia, com qualquer pessoa. E quando você ama alguém, você começa a fazer o quê? Você começa a tentar deixar ela feliz, a fazer de tudo, né, para que ela possa ser feliz, não é verdade? Entre nós humanos, é assim. Né? O filho, você com filho, eu falei marido e mulher, que é uma situação mais comum. Mas é isso, e com Deus também, queridos, nós temos alguns sintomas aqui. E quais são os sintomas? O primeiro sintoma de quem ama, né? O primeiro sintoma de de alguém que ama a casa de Deus, que no caso ama a igreja, ama a obra. Quando fala de casa de Deus, é a obra,
É isso aqui, entendeu? É a obra, é a plantação de igreja, é a compra de terreno, é pagamento do aluguel, é o envio de pastores para as outras igrejas, enfim, é tudo isso, é o pagamento da luz, tudo isso envolve a igreja, amém? Então, qual que é o primeiro sintoma de quem ama a casa de Deus? Sente alegria em servir, a primeira coisa. Então, nós temos vários, mas vou só citar 3. O primeiro é esse. Sente alegria em servir. Então, você sente alegria, você não é um peso, não é uma obrigação. Ah, porque eu sou obrigado, sou obrigado. Ah, eu sou obrigado, eu tenho que contribuir com os 50 reais. Não. Você sente alegria em servir. O primeiro sintoma de quem ama, a mesma coisa. Você tem que sentir alegria em servir sua esposa, servir seus filhos. É alegria em fazer como se fosse um chameguinho com ela ali, comprar uma barra de chocolate, a mesma coisa. E aqui, em Salmo 122, diz assim para nós, 122 no versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluias. Olha só, o primeiro sintoma é a alegria de você estar aqui, alegria de servir como servo aqui na porta, alegria de estar junto com os irmãos, alegria de ofertar, alegria de dizimar. Então o primeiro sintoma é esse, amém, irmãos? O segundo sintoma, que aquele que ama a casa de Deus vai ter, o segundo sintoma é zelo pelo ambiente. A mesma coisa, quando você ama alguém, você vai zelar pela sua esposa, a esposa vai zelar pelo marido, você vai zelar pelos seus filhos, não é verdade, irmãos? Você vai querer que a sua esposa anda bem, a esposa vai querer que o marido anda bonitinho, sem andar todo amarrotado, sapatinho arrumadinho. Se a roupa do marido estiver toda torta, ela já vai lá e dá um jeito de arrumar. Se o marido está muito cabeludo, corta esse cabelo. Isso é zelo. E a mesma coisa em relação à casa de Deus. Quem ama, o sintoma é zelo, é cuidado. É você cuidar para não cortar a energia, cuidar para não sujar a parede, cuidar para não quebrar a cadeira. Se quebrar a cadeira, vamos cuidar para arrumar as caixas de som, que está até no concerto, tá, queridos? Então, estragou a caixa de som, eu vou ter zelo. Quem vai ter zelo? Eu, pastor? Não, nós, todo mundo vai ter zelo. Todo mundo vai ter o zelo pela casa, assim como nós temos o zelo pela nossa casa e pelos nossos familiares ali, nossos cônjuges, nossos filhos. Amém, queridos? Aqui também tem um texto, vê lá em João 2,17, olha o que diz para nós. Diz assim, lembram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Aleluias. Jesus falando, o zelo da casa consome. Por quê? O zelo da casa faz com que você realmente seja ativo, que você não seja indiferente, que você não fique passivo diante da situação. Que situação? A situação do aluguel, a situação do pagamento das parcelas, a situação de pagar a luz, a situação de tudo. Amém, queridos? O zelo. E Jesus foi um exemplo de zelo. Nós sabemos disso. Jesus foi muito, ele é perfeito, mas ele fez isso para nos mostrar. Uma das provas é lá, quando ele chegou na casa de Deus, estava aquela coisa lá, ele chegou lá bravo, não faz da minha casa isso, tal, deixando tudo organizado. Por quê? É zelo pela casa. Então, o terceiro sintoma, o segundo sintoma, e o último sintoma é qual? Aquele que ama a casa de Deus, ele investe financeiramente na edificação da casa. Não tem como. Pastor, não tem como. Vê lá o último texto para nós orarmos. Está lá em 2 Crônicas. Olha o que diz aqui. 1 Crônica 29, no versículo 2. Diz assim, Davi falando. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedra de engates, pedra de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármores e tudo em abundância. Ele fala que tudo em abundância. E no 3 ele finaliza dizendo aqui essa parte, E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aleluias! Então quem ama, primeiro serve com alegria, quem ama zela pelo ambiente e quem ama investe financeiramente. Amém, queridos? Quero que você fique de pé em nome de Jesus, pega seu envelope. Pastor, eu sou obrigado a dizimar, a ofertar? Não, claro que não, nem é por obrigação, é por gratidão. Quem ama é grato. Amém, irmãos? Então pega aí seu envelope, você já pegou, erga teu envelope, quero orar por você, em nome de Jesus, quero declarar o manifestar do poder de Deus sobre as suas finanças, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai,
Obrigado, Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, tudo, Pai, o nosso trabalho, o alimento, tudo, Pai, os nossos vestimentos, enfim, Deus, tudo que temos vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte, ó Deus, e nós te damos graças, Pai, e pedimos em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, sermos, ó Deus, na prática, possamos na prática, Deus, sermos gratos a Ti, e demonstrar o quanto nós amamos a Tua igreja, através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Eu declaro provisão do Senhor sobre a vida dos irmãos. Eu declaro bênção, declaro favor sobre a finança de cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então venha com alegria, traga sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Imperial News, aleluia. Oferecimento Vinha Pantanal, Igreja Batista Imperial em Células. Não apenas crentes, mas vencedores. Olá, irmãos, graça e paz a todos vocês, graça e paz, Carlos e Tainara. Hoje é 31 de maio e o Imperial News tem um grande desafio de mostrar em poucos minutos um pouquinho da história do pastor Henrique Finoto, que está à frente dessa obra. Isso mesmo, Flávio. São 3 décadas de muitas histórias, crescimento, superação e muito mover de Deus. E nesses 30 anos, aqui na Igreja Batista Imperial, nós estamos experimentando o melhor de Deus, não apenas em Campo Grande, mas em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Então, o Imperial News especial desse último domingo de maio só está começando. São 3 décadas de história que envolve muitas pessoas. Ainda mesmo quando a Igreja Batista Imperial nem ainda era em células e ficava bem pertinho aqui da sede, ali na rua Cuenca Kozuki, no bairro Jardim Imperial, nome que deu origem à nossa igreja. Voltando ao tempo, há 30 anos, quem estava à frente dessa obra era o pastor Daniel Ferreira da Costa, que teve de deixar o pastoreio para cuidar de um trabalho ministerial em família, surgindo aí a necessidade de um novo líder. Para a instituição não ficar sem pastor, o próprio pastor Daniel indicou o pastor Henrique Finoto, e outros 2 também foram indicados. Em uma espécie de avaliação, os 3 pastores pregaram e dias depois marcou-se uma sessão onde o pastor Henrique Finoto foi o pastor escolhido. Na época, ele não estava pastoreando nenhuma igreja, pois ainda estava na Faculdade Teológica Batista do Oeste do Brasil, em Campo Grande. A partir daí, um novo capítulo começou em sua história ministerial. Nessas 3 décadas, o trabalho da IBI expandiu de uma forma estrondosa. O pequeno prédio já não comportava mais tanta gente. Sempre visionário, o pastor Henrique Finoto, juntamente com a sua equipe da época, viu a necessidade de expansão da obra e aos finais de semana passou a fazer celebrações em uma quadra de esportes. De lá para cá, foram várias conquistas alcançadas. Em um projeto audacioso, investimos em um prédio maior e mais confortável. E de tanta gente, não foi suficiente para ficar só aqui na sede. A partir daqui, expandimos para vários bairros da capital. De Campo Grande, nós alcançamos várias cidades de Mato Grosso do Sul. E atualmente, estamos lá no sul do país, em Santa Catarina. Uma obra dessas, com um grande homem desse, apaixonado por Deus, não podia ser diferente. E agora, o pastor Henrique Finoto, que não sabia dessa singela homenagem, já está preparado para uma palavra importante do coração de Deus para todos vocês. Confiram só. Graça e paz, povo de Deus, queridos irmãos, muita alegria. Quero falar para vocês que agora no mês de junho, 30 anos da Igreja Batista Imperial em Ceará. Não é mesmo? Então, se olhar para o retrovisor, olha quanta coisa aconteceu, não é mesmo? Mas eu estou aqui. Enquanto o Senhor me conceder a graça de permanecer, eu estou aqui. Porque tem um propósito, de edificar uma igreja de vencedores. Quantos irmãos que já abandonou a igreja? Outros mudaram, foram para outra cidade, e outros foram para outras igrejas. Quantos que foram enviados
esses 30 anos valeu a pena. Que maravilha. E eu conto com você, irmão. E pode ter muitos irmãos que abandonam a igreja e vai para outra igreja e de lá fica chamando os irmãos aqui para ir para lá. Eu estou indignado com isso. Por quê? É crente fracassado. Crente que fracassa não tem propósito, não tem objetivo, não tem essa missão na vida. Apenas está aí na emoção. Está na emoção. E se alguém está chamando você para sair da igreja, para ir para outra igreja, com que propósito? Qual que é a missão? Fazer o quê? Você tem que pensar sobre isso, tá bom, irmão? Você não pode estar saindo assim, como se fosse um clube. É uma agência do céu aqui na terra. Amém, querido? 30 anos, quantas coisas. Eu louvo a Deus pelo presbitério que nós temos, pelos pastores, as pastoras, enfim, pelos obreiros, enfim, a liderança da igreja. Graças a Deus. E que Deus possa nos conceder muitos anos de vida ainda. E estamos aguardando o arrebatamento da igreja, não é mesmo? Então veja, nós queremos ir avançar até aquele dia que o Senhor nos chamar. Amém, querido? Um abraço. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento para agradecer a você e principalmente a Deus por confiar numa obra tão importante que é cuidar de centenas de pessoas. E que o Senhor continue sendo uma arma poderosa nas mãos do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor, parabéns por esses 30 anos de IBI. E assim, pessoal, infelizmente, nós encerramos o Imperial News desta semana. Para todos vocês, uma semana de vitórias e, claro, até o nosso próximo encontro. Igreja Batista Imperial em Células. Não apenas crentes, mas vencedores. Até a próxima. Tchau. Tchau. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia. Pastor Henrique, como você viu no vídeo, Pastor Henrique agora na próxima terça-feira, dia 2 de junho, Pastor Henrique completa 30 anos que ele está à frente da Igreja Batista Imperial. Irmãos, 30 anos, olha só. Meu Deus, como eu falei no culto agora há pouco, tem muitos aqui que nem tinham nascido ainda, né? Pelo menos alguns. Além de mim, quem mais que não tinha nascido ainda? Estou brincando. Meu Deus, quem dera ter 30, né? Mas, muito jóia, o pastor Henrique é uma bênção para nós, para a nossa vida. E é um homem, irmãos, de Deus demais. O pastor Henrique é um homem de Deus demais. Ele, passar o que ele passou, perdeu a esposa e 3 filhos. Perdeu tudo, né? É tudo. Ele permanece firme no propósito pelo qual ele foi chamado. E principalmente, ele está conosco, está aqui à frente da Igreja Batista Imperial em Células. Isso é uma referência, um testemunho para nós. Amém? E logo mais à noite, ele vai estar pregando aqui no culto, no último culto da noite, o culto das 19 horas, é o nosso convidado especial. Irmãos, vamos então compartilhar a palavra. Aleluia, glória a Deus. O horário aqui já está bem avançado, né? Que maravilha pregar com esse tempo. Mas Apocalipse capítulo 1, verso 19, vamos ler? Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Apocalipse 1, 19, diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, e pedimos a Deus que o Teu Espírito manifeste revelação aos nossos corações, que possamos sair daqui, mas cheios da Tua presença, cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito séria essa palavra de hoje. Nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas aí do Apocalipse, e hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes. Já falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Falamos também que essas igrejas apontam para um tempo profético na história. Éfeso é a igreja do primeiro século, já falamos sobre isso. Esmirna, século 2 e 3. A igreja de Pérgamo aponta para o século 4º e o 5º século. Historicamente, todas essas 3, historicamente,
todas as 3 já passaram. A igreja de Tiatira, que tratamos no domingo passado, a de Sardes, que vamos tratar hoje, a Filadélfia e a Laodiceia, estarão aqui na terra quando Jesus voltar. Então, essas igrejas, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e a Tiatira, nós acreditamos que historicamente essas 4 igrejas estarão aqui na terra no advento do arrebatamento. Então, mas irmãos, nós queremos tratar essa palavra não de uma forma histórica, não de um conteúdo teológico, mas nós queremos tratar essas igrejas, principalmente a de hoje, essas 4 igrejas, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Queremos tratá-la como representando as igrejas locais de hoje. Falarei sobre Sardes. E essa igreja de Sardes, irmãos, é uma igreja que vai te chacoalhar. Já vou te avisar logo. Essa igreja de Sardes é uma igreja, como eu estava estudando, né, recebendo essas ministrações, é uma igreja que nos dá uma chacoalhada, para ver se você não está querendo cair. Eu fico imaginando quando, né, você vai para uma árvore que está cheia de manga ali, cheia de fruta, e tem fruta ali que já está até podre, mas não cai, né? Você dá uma chacoalhada, cai tudo, né? Eu creio que essa igreja de Sardes, ela tem esse propósito. A igreja de Sardes tem um propósito de chacoalhar-nos, dar uma chacoalhada no crente hoje, nos cristãos de hoje. Então vamos lê-la. Apocalipse capítulo 3, verso do 1 até o 6. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vive e está morto. Olha que coisa interessante, eu vou falar sobre isso. Conheço as suas obras. Olha o que Jesus fala para essa igreja. Eu conheço, eu te conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu nome, que vive, mas está morto. Sabe, essa igreja é uma igreja viva, mas ao mesmo tempo morta. É como se fosse um crente. É um crente vivo. Você vê o cara andando aqui, vê o cara na igreja, vê até às vezes na célula, você vê ele em tudo quanto é lugar. Ele está vivo, é crente, está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Por isso que eu estou te falando, essa igreja de Sardes, ela dá uma chacoalhada muito jóia em nós. Continua no versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, queridos, lembra-te. Deixa eu te falar um negócio. Lembra o que você tem ouvido e recebido domingo após domingo. E olha, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Irmãos, então, igreja de Sardes. Profeticamente, então, essa igreja aponta para a época da Reforma Protestante. Historicamente, ela aponta para esse período. Foi uma época que muitos foram usados como instrumento de Deus para fazerem uma revolução. Muitos homens foram usados por Deus para fazer uma revolução. Martim Lutero, por exemplo, quem não lembra dele? João Calvino, Zwingli, John Knox. John Knox, por exemplo, era um homem, um pastor. Ele chegou, ele tem uma frase muito célebre. Ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, se o Senhor não me dá a Escócia, que eu morra. Mais ou menos assim ele disse.
ou o Senhor me dá a Escócia. É como se eu chegasse diante de Deus e falasse: Senhor, ou o Senhor me dá Campo Grande, a Escócia é o país, né? Ou o Senhor me dá o Brasil, ou eu morro. Quer dizer, esses homens marcaram a história da igreja e muitos outros, cujos escritos ainda nos servem de base para compreendermos a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, esses homens foram usados pelo Senhor para trazer luz numa época de trevas, densas trevas. Não havia ainda um completo conhecimento do Senhor, não havia um amplo conhecimento dele. Alguns desses homens até perderam suas vidas para trazerem de novo ao mundo a revelação pela justificação pela fé. Vocês lembram? Porque antes, na época principalmente do catolicismo ali, o inicial, a justificação era pelas obras, indulgência, tinha que fazer troca. Mas aí vem Lutero e declara que o justo viverá pela fé. Meu Deus, isso causou um rebuliço. Esses homens transformaram a história da igreja. E se hoje nós temos essa Bíblia e esse momento aqui de pregação, é por causa deles. Ou seja, eles trouxeram de novo ao mundo a revelação pela justificação pela fé, do sacerdócio universal de todo crente e do livre acesso à palavra de Deus. Irmãos, nessa época, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é escrita em latim, ninguém tinha acesso. Não é igual hoje, internet, tablet, telefone, Bíblia tem tudo quanto é lugar. Nessa época, ninguém tinha acesso à Bíblia. Quando você ia, os padres, eles celebravam a missa em latim. Quem que entendia, meu Deus do céu? Ninguém tinha acesso. Olha que coisa horrível. Olha só, olha como é que era antigamente. Mas aí, irmãos, no versículo 3, versículo 1, diz o quê? Essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus. Vamos lá. O Senhor se apresenta como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deus não possui realmente, irmãos, 7 Espíritos. Não, Deus ele é Espírito, Ele é Espírito. Mas pastor, aqui está falando que é 7. Mas então, deixa eu explicar. Os 7 simbolizam o que é pleno e 7 vezes intensificado. 7 na Bíblia aponta para a perfeição, a plenitude. Ou seja, nós entendemos que 7 Espíritos seria uma manifestação mais intensa para essa igreja. E tinha que ter mesmo. Imagina a perseguição. Então, os 7 Espíritos de Deus significam toda a plenitude do Espírito Santo. O Senhor se revela ao profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, no versículo 2, pode projetar lá. Isaías 11, 2, ele tem uma revelação desses 7 Espíritos de Deus. Diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1, o Espírito de sabedoria e entendimento. 2, Espírito de conselho e fortaleza. 3, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria. 2, Espírito de entendimento. 3, Espírito de conselho. 4, Espírito de fortaleza. 5, Espírito de conhecimento. 6, e por fim, o Espírito de temor do Senhor. Então aqui em Isaías manifesta os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a sua plenitude. Então aqui Jesus se apresenta como sendo algo pleno, o Espírito pleno. Jesus tem os 7 Espíritos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Jesus manifesta corporalmente a plenitude de Deus. Lembrando, Apocalipse capítulo 1, 20, o que são as estrelas? A estrela são os anjos da igreja, ou seja, o mensageiro terrestre que Deus colocou em cada igreja. O Senhor fala de um lado como a fonte de toda a vida em Sardes, e por outro lado ele tem as estrelas, a igreja de Jesus em sua mão. É como se Jesus dissesse, olha, presta bem atenção, é como se Jesus dissesse ou quisesse dizer que tudo isso está à disposição de toda a igreja. Olha que coisa interessante, é como se Jesus dissesse para nós hoje:
Olha só, essa plenitude do Espírito Santo de Deus está disponível para toda a igreja. É como se Ele estivesse falando isso para nós hoje. Espírito de sabedoria, de conhecimento, que mais? Conselho, de fortaleza, de entendimento, de temor do Senhor. Está disponível para a igreja hoje, irmãos. Olha que coisa interessante, que coisa linda isso. É algo maravilhoso fazer parte da igreja de Jesus como membro do seu corpo. Uma observação. Por isso é muito importante congregar, queridos. Por isso é muito importante você congregar. Todos os membros precisam estar juntos para conservar a nossa confissão de fé e estimularmos uns aos outros. Não fique sem vir na igreja. Pastor, mas e nessa época de pandemia? Nós tomamos as precauções, está vendo aqui? Aí, ó, 1,5 metro de distância de um para o outro, todos com máscaras. O álcool gel está ali na porta, nas duas portas, quer dizer, a entrada é de um lado, a saída é do outro. Quer dizer, nós estamos preocupados também com a sua saúde, estamos se protegendo. Então, para que isso? Para que você não fique sem congregar. Pastor, mas e quem fica sem congregar? Quem está ficando sem congregar, irmãos? Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que ele diz, isso é algo muito sério. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando você congrega, você considera um ao outro. Você é estimulado ao amor, você é estimulado a boas obras. Ao versículo 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está para voltar. Não é para você deixar de congregar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de participar da célula. A célula também é a mesma coisa. Até falei com a irmã no primeiro culto. Falei para a irmã, você pode ir na reunião da célula, você vai ali, coloca um álcool gel na entrada, todo mundo limpa a mãozinha direitinho, coloca uma máscara e pronto. Não, evita abraçar, evita pegar a mão, evita dar beijinho, porque crente tem mania de beijar, né? Ósculo santo. Aí já quer abraçar, já quer. E quando faz tempo que você não vê a pessoa, então, nossa, aí a vontade de abraçar é grande, né? Mas já está acabando a pandemia, em nome de Jesus, tá bom? Mas olha, o importante é você não deixar de congregar. Quando você congrega, como diz aqui em Hebreus, você vai estar estimulando uns aos outros em amor, nas obras. E olha só, irmãos, o diabo sabe dessa importância. O diabo sabe. E ele tem procurado nos distanciar uns dos outros. O diabo sabe que esse negócio de ficar junto é problema para ele. O diabo sabe disso. O que ele quer fazer? Distanciar um do outro. Até essa distância nossa não é ruim? O marido ficar longe da esposa, não, você viu? Ai, que coisa mais chata. Olha, o marido longe da esposa. Aí fica coisa esquisita. O diabo está só que deixa ele. Está nadando de braçado. Mas olha só, mesmo assim, nós estamos juntos. Mesmo assim, 1,5 metro de distância, nós estamos próximos, nós não estamos deixando de congregar. Então, querido, o diabo sabe dessa importância de fazer com que você falte ao culto. Ele sabe que é importante para a carreira diabólica dele você faltar no culto. E aí ele tenta fazer com que você discuta com a esposa antes de vir para o culto, discuta com os seus filhos, acontece alguém, chega visita, tudo para te atrapalhar vir no culto. Por que atrapalhar? Porque o diabo sabe que se você vir no culto, você vai ser alimentado com a palavra e você vai sentir amor entre os irmãos. Então, irmãos, olha só, voltando aqui para a igreja de Sardes, ao capítulo 3, versículo 1, a parte B, diz assim, ó, olha o que Jesus diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Espera aí, que história é essa? Essas palavras do Senhor a Sardes não significa, querido, consolo. Não. Não devem ser avaliadas como louvor, mas em primeiro lugar como prosseguimento de sua auto-revelação. Espera aí, vamos trazer para mim, para nós. Quando Jesus fala
para essa igreja de Sardes. Vamos supor que ele fale para mim. Já pensou Jesus chegar para mim e falar assim: Evaldo, vou te falar uma coisa. Eu conheço as tuas obras. Eu estou colocando o meu nome para não colocar o seu, tá bom? Para não ficar meio... Melhor me colocar, né? Evaldo, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem nome, de que vive. Está fazendo obra, você está vivo, eu estou vendo isso. Mas, querido, você está morto. Uau, peraí, que chacoalhada é essa? Meu Deus, será que você que está aqui nesta manhã também não está assim, não? Você tem obras na obra de Deus, você faz a obra, é líder às vezes, é discipulador, sei lá, até obreiro, pastor, não sei, semideus, mas você tem nome de que está vivo, fazendo a obra, mas está morto. Meu Deus, essa igreja chama a atenção, irmão, chama a nossa atenção, em contraste, por exemplo, com outras igrejas. Ela é muito interessante, sabe por quê? Essa igreja, o diabo deixa essa igreja em paz. Se você pegar aqui, você lê em casa, 3, do 1 até o 6, você lê de novo, não aparece aqui, não aparece o diabo sendo citado, não aparece Satanás, não aparece falsa doutrina, não há entusiastas, não há falso profeta, não há sofrimento nessa igreja, não há tribulação. Você consegue imaginar? Pensa num crente em que o diabo não ataca ele. Pensa num crente em que não é enganado por falsa doutrina. Pensa num crente que não há entusiastas, que não há falsa profecia em cima dele. Pensa num crente que não passa por tribulação. Você consegue imaginar esse crente? É o crente de Sardes. Você consegue imaginar? Olha que coisa impressionante. Como que um crente não passa por tribulação, irmão? Ué, então você não é crente. Peraí, mas vamos entender então, peraí. Por que que essa igreja, o diabo não atenta, não tem falso profeta, não passa por tribulação, não tem falsa doutrina? Pensa numa igreja, rapaz, essa igreja é muito legal, entre aspas. Por que será que nem o diabo quer atrapalhar essa igreja? É uma coisa esquisita isso. Ô capeta, por que você deixou Sardes de lado? Sabe por quê, queridos? Porque essa igreja está morta. O diabo só incomoda crente vivo. O diabo não incomoda crente morto. Eu estou falando que essa igreja de Sardes, essa palavra é muito legal, muito séria. É um chacoalhão nos crentes de hoje. Tens nome de que vive e estás morto. Eu quero que você entenda bem isso. Ela está morta aos olhos do Senhor, pois por fora, ela tem o nome de ser uma igreja viva. Tudo parece estar na melhor ordem. Que essa igreja tem o nome de ser viva significa duas coisas. Não somente que lhe falta algo, mas também que pretende ter algo que não existe. Ela é morta. Exatamente isso é feito por muito em nosso meio cristianizado. Tem muitos crentes assim, tem nome de serem cristãos. É só você fazer um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Oh Deus, né? Como é que você é aqui comigo, me ouvindo na pregação, na palavra, na hora do louvor? Mas pensa na intensidade. Tem nome de crente. Mas e em casa, como é que é essa pessoa? Como que você é na sua casa, querido? Como que você é lá no seu trabalho? Essa igreja de Sardes, ela é um tipo de igreja que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Você está conseguindo entender? Como é que é séria essa palavra? É cristão só de nome, é crente. Quando perguntamos a alguém, você é filho de Deus? Até tem resposta legal. Espero que sim. Vou à igreja, sou batizado,
vivo direto e também oro, Deus também já me ouviu. Não, eu sou crente. Não, mas eu estou assim, sabe por quê? Deus conhece meu coração. Meu Deus, que coisa, mas... Ai, até o obreiro falou aqui de manhã, o obreiro Everton. Sabe aquele cara que está no casamento, está pipocado? Quebra o pau dia e noite no casamento. Aí você encontra com o irmão, liga para o irmão: ô fulano, como é que você está? Pastor, tranquilo, tudo bem, estou em paz. Por dentro está tudo arrebentado. Bate na esposa, briga com a esposa, bate no marido, briga, sabe aquele piseiro. Mas aí, por fora, o pastor obreiro chega e fala: como é que você está, querido? Ah, estou bem. Umas lutinhas, mas estou bem. Deus conhece meu coração. Já ouviu o crente falar isso? Pastor e obreiro. Quando você fala isso, irmãos, eu rio. Não sei se existe essa palavra, nem me ajuda aí os professores de português. Mas eu começo a rir por dentro. Eu sei que o cara está à beira do precipício. E eu sei que eu ligo. Quando eu ligar para você, quando eu te mandar um WhatsApp, quando eu falar algo, meu Deus do céu, irmão, não mente não. Não omite, porque eu sei como é que você está por dentro. Por isso que eu sou pastor. Não, pastor, estou bem. Você não foi no culto domingo, irmão? Pastor, olha, fique em paz. Como diz, né? Alguns: estou vivendo melhores dias da minha vida. Olha que mentira. Essa igreja está morta. Por fora tem nome de crente, mas por dentro está morta. Mostra que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha um bom nome, mas esse nome enganava. Assim como em sentido oposto, a fama de Esmirna enganava. A igreja de Esmirna era ao contrário. A igreja de Esmirna, ela era pobre por fora, mas rica por dentro. A igreja de Sardes é ao contrário. Ela é viva por fora, mas morta por dentro. Irmãos, pega essa palavra para você. Na célula, convida todo mundo que você vê que está frio. Convida todo mundo que você vê que está algum tempo sem participar da célula, algum tempo sem vir no culto. Essa igreja tinha aparência, mas não possuía realidade. Eles se preocupavam com uma fé correta, mas não se preocupavam com um bom relacionamento vivo com Deus. Se a fé não atinge o seu objetivo, ela se torna morta. Você está aqui hoje porque Deus quer te mostrar que a verdadeira fé tem que ser um relacionamento vivo com Deus. É isso que você está aqui hoje, essa manhã. Apenas ter a doutrina certa não resolve para Deus, não serve. Deus está preocupado em conquistar verdadeiramente o nosso coração. O Senhor diz que as obras dessa igreja não são inteiras, não são completas. Não basta abrir a Bíblia, não basta ter doutrina, precisamos então ter o Senhor e a igreja. Pastor, mas qual que é a falta aqui relevante? Qual que é a falta importante aqui? Tem uma pesquisa, irmãos, eu concordo com ela. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa foi concluído o seguinte: 80% dos adultos concordam que a fé cristã é importante para a sua vida diária. Fizeram entrevista. Vamos pegar o pessoal de Campo Grande, 800 mil habitantes. Não, é habitante, né? Mas é só os adultos. 80% dos adultos entrevistados concordavam que é importante para a sua vida diária ter uma fé cristã. 80%. Olha só, elas são mais, têm mais paz consigo mesma, são satisfeitas com sua vida, são mais verdadeiras, têm menos propensão ao uso de drogas, são mais comprometidas com a família. Então se chegou a essa conclusão: 80% das pessoas adultas concordam que a fé cristã, ela é importante na vida diária de uma pessoa. Olha que coisa interessante. 80% sabe
da importância de ter fé cristã. Mas aí vem o terrível. 28% concordam firmemente que as igrejas cristãs em sua vizinhança sejam importantes para o modo de vida das pessoas nesses dias. Olha só, 80% concorda que a fé cristã é importante ter, só que apenas 28% concorda que a igreja local está fazendo diferença na sua região. Olha que coisa triste, apenas 28%. Sabe a rua que você mora? Trazendo assim para você um exemplo. Você mora, tem o vizinho da esquerda, da direita e o da frente. É como se os 3 vizinhos seus, os 3, na frente, aqui, os 3 vizinhos, os 3 concordam que a fé cristã é importante para a sua vida diária. Os 3 concordam. Somente um está vendo em você essa diferença de realmente ser um crente, um cristão. Está conseguindo entender? Eu espero que você tenha entendido que isso é muito importante, irmãos. Essa palavra ela é muito interessante, porque essa igreja de Sardes, ela estava testemunhando algo errado. Olha só, irmãos, as pessoas entrevistadas pareciam estar dizendo que os ensinos da Bíblia, o ensino da Bíblia é importante, mas a igreja não é importante. O que a Bíblia diz, as pessoas concordam que é correto, mas a atitude daquele irmão não é correta. Você está entendendo, irmão? É algo muito sério. As pessoas, por que essa igreja não enche? Fala para mim. Você acha que é por causa do Covid? Você acha que é por causa do corona? De doença? Irmãos, a igreja Batista Imperial em Celas do Nova Lima, ela não tem 5.000 pessoas ainda. Sabe por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Cristo olham para a Bíblia e vê que realmente a Bíblia é importante para elas. Mas quando ela olha para nós como pessoa, olha para você, o seu testemunho na vizinhança, não querem ser crente. Isso que essa igreja de Sardes está dizendo para nós. Falei para você que essa palavra ia te chacoalhar. Chacoalha ou não chacoalha? Porque o seu testemunho, queridos, você não está fazendo valer o que a palavra diz sobre você, sobre o que é ser crente. Posso falar uma coisa para você? Perdoe a minha franqueza, estamos até filmando, né? Mas eu preciso falar isso, queridos. Infelizmente, tem cristão que é uma vergonha para o evangelho. Me perdoa a minha franqueza, mas é uma vergonha. Porque Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Só que lá fora, como é que você vai ser testemunha sendo que você é um péssimo exemplo? Irmãos, por que será que ocorre essa falta de importância? Não é uma questão de ignorância, não. A igreja sabe que a sua missão está no mundo. Você sabe qual é a sua missão. As intenções, por exemplo, da igreja. A igreja deseja alcançar pessoas. Todo mundo sabe disso. Você não sabe disso? Claro que sabe. Qual que é o esforço? A igreja é ocupada tentando ser um papel importante. Qual que é a preocupação? A preocupação da igreja é perdido. Irmão, como é que eu vou chegar para um cara, por exemplo, que fuma? Chega para ele e fala assim: para de fumar, rapaz. Isso faz mal para você. Para com isso, rapaz. Tem cabimento você fazer isso? Tem cabimento você pegar um copo de cerveja ou de pinga? Você pega um copo de cerveja, de pinga, toma. Rapaz, você tem que parar de beber, rapaz. Você tem que ir para a igreja. Tem que conhecer Jesus. Jesus. Aí você toma um golinho da pinga.
Jesus vai te libertar desse vício aí, rapaz. Você tem que ir para a igreja. Vai lá para a minha igreja lá. Tem um pastor lá legal lá. Tem um pastor doido lá. Tem um pastor que não é muito juiz. Ele é meio tantando a cabeça, mas vai lá. Você vai ver. Essa bebida, você vai largar de beber. Só que o cara está bebendo, filho. Como é que você vai testemunhar para um casal? Falar para ele que Jesus restaura casamento, sendo que o seu casamento está falido. Fala para mim, querido. Essa é a igreja de Sardes. Está conseguindo entender? Amém, irmãos? Você está comigo nessa aí? Eu preciso, essa palavra aqui, eu queria pregar ela, eu queria ter pregado uns 4 cultos. Só que eu queria pregar ela lá na praça. Eu queria chamar todo mundo, eu queria pregar essa palavra num carro. Sabe aqueles carros de som? Eu queria ministrar essa palavra. Porque eu creio que a palavra transforma, restaura, e eu creio que nós somos testemunhas. E nós não estamos sendo. A igreja moderna não tem a moldura adequada para ser importante no mundo. Não tem, irmão. É uma diante de Deus. Senhor, não pode. Não pode, a igreja tem que fazer diferença. A igreja está aqui diferença. O seu casamento, teu casamento é para fazer diferença. O teu casamento é para fazer diferença, meu irmão. Vou falar para todo mundo para não achar que estou, né? O teu casamento, Luiz, tem que fazer diferença. O seu casamento, Wesley, tem que fazer diferença. Neilson, o seu casamento, Genivaldo, o seu casamento tem que fazer. Vou falar para todo mundo logo para não ter problema, né? O seu casamento, obreiro, tem que fazer diferença. Erlon, o seu casamento tem que fazer diferença. Pronto, falei em nome de todo mundo para não ter problema. Meu Deus, você consegue entender? Essa palavra ela é muito séria. A igreja, ela não tem mais a moldura adequada para ser relevante no mundo. E aí acontece algo terrível, porque o papel principal da igreja não é curar enfermo, não é expulsar demônio, não é libertar os cativos, não é o papel, o milagre principal não é muito jóia você pegar uma pessoa que está morrendo, orar e ser curada, é ótimo. Uma pessoa que vai cometer um suicídio, você ministra a palavra e ela não morre. Você pega um endemoniado, ele é liberto. Isso tudo é lindo, é maravilhoso, mas não é o assunto principal da Bíblia. Não é isso. Não foi para isso que Jesus veio. Por que não é, pastor? Porque se você está doente hoje, eu oro por você, você é curado, mas amanhã você pode pegar outra doença e vai morrer, sim ou não? A pessoa que eu oro hoje, ela está curada, mas daqui 15 anos, daqui 10 anos, ela pode morrer. Claro que vai morrer. Pastor, mas qual é o papel principal da igreja então? Irmãos, é salvar as pessoas, é vida eterna. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para nos dar vida eterna, eterna. Ele não veio nesse mundo só para curar enfermo, ele não veio só para libertar cativo, ele não veio só para restaurar casamento, ele não veio, não, pelo amor de Deus. Ele veio para algo mais extraordinário de tudo, te dar vida eterna. Pastor, mas como que a igreja pode se tornar relevante hoje? Célula, uma das formas é essa, ou a principal, a nossa hoje é essa. Por quê? Porque de um lado as pessoas perguntam, por que aquelas pessoas nunca falam conosco? De outro lado os crentes, por que aquelas pessoas nunca vêm em nossa reunião? Às vezes você vê a pessoa incrédula, você fala, o cara nunca vem aqui, né? Só que o incrédulo fala o que de nós? Olha lá, ó, nem se mistura, é crente. Olha, meu Deus do céu. Nossos planos podem estar à mercê da tecnologia, mas os planos de Deus não. Nada pode prevalecer contra a sua igreja quando todo o peso, energia, recurso e pessoas dessa igreja são direcionados para a encarnação pessoal do Evangelho aos perdidos. É o que eu acabei de falar. O nosso foco principal é os perdidos, é salvação. Faz um apelo na sua célula, convida quem é incrédulo.
Convida. Nada pode prevalecer contra a sua igreja quando todo o peso, portanto, é direcionado para a missão dos perdidos. Deixa eu te falar algo muito sério. Um corpo saudável é uma necessidade para um trabalho edificante. Você já experimentou trabalhar com dengue? Já peguei dengue uma vez? Uma semana, meu pai do céu. Você já experimentou trabalhar doente com dengue? Você não levanta. Os homens principalmente, né? As irmãs, me perdoem, tá? Estou falando só entre nós. Quando o homem pega dengue, ele não levanta. As irmãs até que não levanta, né? As irmãs fazem comida, mas a irmã é um caso à parte. Muito jóia por isso, por sinal. Mas irmãos, um corpo saudável é uma necessidade para um trabalho eficiente. Tentar evangelizar enquanto o corpo de Cristo está doente e em agonia é pior do que não evangelizar. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Não é difícil de manter o corpo de cristão saudável e cheio de vigor, se os indivíduos envolvidos, os crentes, estiverem dispostos a levar os fardos uns dos outros, de se instruírem, de mostrar uns aos outros em amor por meio da palavra. Um grande dano causado por cristãos doentes na tentativa de alcançar o mundo é o quê? É a saúde espiritual. Tem muito crente, isso eu vou abrir um parênteses aqui, infelizmente, mas tem muito crente, querido, que está cuidando de criança, sendo que está com a saúde espiritual abalada. Tem muita gente liderando célula com a sua saúde espiritual abalada. Você está entendendo? Ah, pastor, mas e agora? Eu vou deixar de liderar? Eu vou deixar de cuidar de criança? Não, filho, não, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ter saúde espiritual. Cura a sua doença. Não é para deixar de fazer as coisas, não. É para curar. Você está com uma doença espiritual, trate-a. Sobrecarregado de problema mal resolvido. Que coisa! Eu falo para os pastores e obreiros: resolve sua vida antes de você ser pastor. Antes de você ser obreiro, resolve sua vida. Porque antes, meu Deus, as pessoas vai deixando a sujeira. Vamos supor, você pega um saco de lixo, aí você põe aquele saquinho de mercado, você colocou o lixo ali e amarra aqui na sua cintura, aí você vai andando. É um problema que você não resolveu, está aqui com você. Aí tem outro problema lá com o teu marido, outro saco de lixo, problema não resolvido. Problema não resolvido, estou falando de lixo, tá bom? Para você entender. Amarrou aqui. Aí problema com os filhos, problema com os pais, problema no trabalho. Aí tem irmão que está assim, ó. Oi, pastor, está difícil liderar essa célula. Está difícil, pastor. O que foi, irmão? Ah, pastor, o irmão não... Essa célula é um peso para mim. Não é célula que é pesada, não é os irmãos que são pesados, não é a igreja que é pesada. O problema é que você está cheio de problemas não resolvidos na sua vida, e isso compromete a sua saúde espiritual. Por isso que eu falo para os pastores: resolve sua vida. Resolve sua vida antes de assumir o óleo na cabeça. Porque depois que você é pastor, tem 2 aqui, né? Tem 3 aqui, 3 obreiros. Resolve sua vida antes. Porque você vai subindo no nível espiritual. Só que você não pode levar esse peso com você, porque esse peso te derruba lá na frente. Estou dando um conselho para a igreja hoje, nesta manhã. As suas próprias reuniões cristãs se tornaram rituais enfadonhos, desinteressantes. O pastor prega uma palavra. Pastor, né, a irmã Tina está ali. A irmã Tina sempre está falando da palavra que eu ministro logo de manhã. Ela sempre escuta. Muitos, né, alguns escutam. Mas tem muitos que nem escutam mais a palavra. Por que não escuta? Porque, não, já sei que o pastor vai falar. É incrível isso. Fui atender o irmão, veio assim: pastor, olha, eu estou aqui, mas
já sei tudo que você vai falar. Eu comecei a rir, eu não aguentei, tive que rir na cara dele, tive que rir. Ó, você me perdoa a minha risada, mas aqui que foi? Não, nada não. Nada não, esquece. Mas por que o que eu falo, ele já sabe? Porque o problema não é o que eu estou falando. O problema é a sua vida espiritual, a sua saúde espiritual. Resolve, queridos. Em outras palavras, não está tendo coinonia, principalmente nas células. E triste, mas é verdade. Muitas pessoas sem igreja até fizeram o primeiro contato com cristãos, mas sentiram-se como um estranho, não amado. Pega um líder de célula que está cheio de problema. Ele está enfermo espiritualmente. Aí vem um incrédulo para a célula dele. Como é que ele vai tratar esse incrédulo? Vai tratar assim, ó. O cara senta na cadeira da bênção. Eu queria tanto orar pelo meu filho, para que eu consiga ter uma atenção maior para o meu filho. Aí o líder olha e fala: meu Deus, olha e pensa: meu Deus do céu, eu vou orar por isso. Se ele soubesse os meus problemas, se ele soubesse os meus problemas, ai, mas tá, ô fulano, ora por ele aí, que eu não vou nem orar por isso aí. Tem, irmãos, pastor, tem líder assim? Tem, eu não conheço, mas tem. Irmãos, não permita que isso aconteça em sua célula. Não estou falando para você entregar a sua célula, jamais faça isso. Eu estou falando para você tomar um remédio para a sua saúde espiritual. Converse com o pastor, com o seu obreiro. Marque um horário de atendimento comigo. A prioridade é o obreiro e o pastor. Eu atendi um rapaz ontem, sexta-feira, falei para ele: traz seu discipulador ou seu obreiro. Ele trouxe. É assim que funciona. Está doente, você vai na onde? No médico. Você não vai parar de trabalhar por causa disso. Não vai. Toma uma medicação e vamos correr para o trecho. O vencedor é aquele que tem realidade, não apenas nome. O Senhor abomina quem tem aparência sem realidade e mantém uma pose de piedade, uma aparência de espiritualidade, zelo, mas que na verdade não tem fogo queimando diante de Deus. Isso é terrível. Os fariseus eram assim. Falavam a coisa certa, mas não praticavam. Ensinam o que é correto. Ensinavam o que é correto. A teologia reformada na verdade é mais correta, mas não tem realidade daquele que pregam, pois não sabem o que é um coração intenso e apaixonado pelo Senhor. Não entende o que é um crente faminto e sedento da justiça, da presença do Senhor. E são interessados apenas que as pessoas aprendam doutrina exata, mas não se preocupam em levá-los a ter uma intimidade com o noivo. Para se casar, não basta que a noiva seja correta, ela precisa estar apaixonada, queridos. A igreja precisa estar apaixonada. É necessário ter um coração certo diante do Senhor. Mas essa é também a aflição em nossos dias. Ezequiel 37:9 diz que o Senhor se apresentou a Israel, pois na verdade Israel ainda está morto. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Tem crente morto na igreja. Essa é a intenção e o objetivo do Senhor com Israel e para nós hoje. Que você possa acordar, você que é morto, desperta para a vida. Efésios 5:14 diz o que? Desperta, ó tu que dormes. Apocalipse 3:2 diz: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. A palavra de Deus para nós hoje, então, o Senhor se refere a isso como sono, como morte espiritual. Não permita a morte na sua vida, meu querido. Cada um que pertence à igreja de Jesus é chamado para revelar vida. Mas como muitos de nós, o verdadeiro estado está em oposição com o ser real que é a vida. E frequentemente somos luzes enganosas ao invés de sermos luzes orientadoras. Você é luz para quem está em trevas. Existem pessoas que ficam desnorteadas pelo nosso ser, porque não é visível a mansidão, a humildade, a clareza. Mas uma pessoa orgulhosa, ambiciosa, teimosa, isso não é ser crente, irmão. Aparentemente a igreja de Sardes nada sabe da grande mentira em que vive. Parece que é crente, mas não é. Um bom nome pode ser um grande perigo, tanto para o indivíduo como para toda a igreja. Um bom nome é perigoso.
A Igreja Batista Imperial em Célula, por exemplo, a Vinha Pantanal, por causa das obras que realizamos, aos poucos passarmos a ter um bom nome, mas ao mesmo tempo, se afastarmos do Senhor é um problema. Se a gente tiver obra, mas não tiver intimidade com o Senhor, nós vamos ter nome de que vive, mas estaremos mortos. Versículo 2, só encerrando. Ser vigilante é a ordem. Aquele a quem Jesus acorda do sono da morte é capaz de se levantar. Nesta manhã eu te falo, querido, seja vigilante. Lázaro, Jesus chamou Lázaro, Lázaro, venha para fora. Desperta, Lázaro, escute, não é uma terrível ofensa para ele, não, para Jesus, não. Ele derramou sua vida por nós, o seu sangue por nós. Meu Deus do céu. E isso em uma hora na qual ele, Jesus, pôde nos arrebatar a qualquer momento. Jesus está aí para arrebatar a igreja. Já pensou você ficar por uma bobeira? Ele encontrou os seus discípulos dormindo e perguntou lá em Mateus 26:40, nenhuma hora, Pedro, pudesse vigiar comigo? Ele pegou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Ele orava um pouco, voltava, estava dormindo os meninos. Versículo 3 revela que esta igreja estará aqui por ocasião do arrebatamento. No arrebatamento o Senhor vem como um ladrão, ninguém escapa, ninguém sabe a hora, ninguém vai escapar. Lembra-te, pois, o que tem recebido e ouvido, quantas palavras de Deus desaparecidas precisam agora ser novamente tiradas do canto escuro do nosso coração. Minha esposa ontem tornou a perguntar para mim, amor, será que essa pandemia está sendo boa mesmo? Porque eu tinha falado para ela que a pandemia foi muito jóia para a igreja, né? Para a igreja, assim, para Deus dar uma chacoalhada no crente. Foi nesse sentido que eu falei, tá, irmãos? Amém? Não me interprete mal, né? Não seja como a imprensa, por favor. Não seja maligno. Eu só falei que a pandemia veio trazer e chacoalhar o crente, só isso. Só isso. Então, essa igreja hoje, a Sardes, ela está sendo chacoalhada, porque ela parece que é crente, mas não é. Que coisa linda ver os irmãos aqui de manhã, ó. Vocês parecem que é crente e são crente. Por isso vocês estão aqui. Vocês têm uma aparência de crente, hein? Mas por dentro, vocês são crentes também. Por isso vocês estão aqui. Aleluia. Por isso que é bom nesse sentido que eu estou falando, que isso é bom para nós. Vem para filtrar quem é crente e quem não é. Muitos não são capazes de arrepender-se porque não estão dispostos a aceitar aquilo que ouviram. Lembra que ser vigilante consolida o resto que tem. Guarda-o. Arrepende-te, arrependimento. Mas onde isso acontece? Fica livre o caminho para a verdadeira mudança de mentalidade. Foi o caso de Pedro. Pedro se arrependeu. Irmão, se arrependa. Você que está me ouvindo, se arrependa, querido. Oh Deus, né? Pedro estava também muito consciente de tudo que realizava no reino de Deus. E ele era sempre o primeiro, Pedro, sempre mais zeloso. Mas um dia foi revelado que Pedro era só um aparente. Quando que Pedro tornou-se capaz de arrepender-se? Lá em Lucas 22, 61, 62, depois você lê em casa. Quando ele se lembrou das palavras do Senhor, depois de tê-lo negado friamente, até assegurado com juramento que não o conhecia. Nossa, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, aquilo deu um chacoalhão nele. Olha que coisa boa. Um chacoalhão. Aqui a gente não pode chacoalhar o outro. Senão vai falar para você, irmão, chacoalha o outro aí, mas não pode, né? Oh Deus, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, serve para nos chacoalhar. A igreja de Sardes negava o Senhor e seu maravilhoso poder salvador, mantendo somente a aparência, mantendo somente o nome. Mas e você, querido? Lembra a palavra que já ouviste tantas vezes? Quantas